A paz do Senhor, irmãos. Eu sou o Gilson, estou aqui com a aula sobre os evangelhos. E a introdução da nossa apostila fala o seguinte: os 4 evangelhos compreendem cerca de 46% do Novo Testamento. É quase que metade do Novo Testamento. A palavra grega euangelion se refere às boas novas ou alegres novas acerca de Jesus Cristo, que foi oralmente proclamado. A igreja primitiva considerou somente os 4 evangelhos da forma que o conhecemos, como dotados de autoridade e divinamente inspirados. Foram distinguidos uns dos outros pela preposição grega kata, segundo. Por isso que nós falamos, né? Evangelho segundo João, Evangelho segundo Marcos, Evangelho segundo Mateus, ok? Além disso, apenas 50 dias do ministério de Jesus são focalizados nos evangelhos combinados. Pouco, né? 50 dias. Os 4 evangelhos operando juntos fornecem uma profundidade e mais clareza à nossa compreensão mais singular figura história humana, Jesus Cristo. Então, a pessoa de grandiosíssima importância na nossa vida, para conhecermos cada vez mais sobre Cristo, é bom ler os 4 evangelhos, compreendê-los e entrelaçá-los. Nele, Jesus é visto como divino, como humano, como servo soberano, Deus homem. Cada evangelho tem como sua particularidade descrita quando lemos e compreendemos cada um deles. Percebemos que o total é maior que a soma das partes. Então não tem evangelho melhor, evangelho com menos informação. O importante é que o conjunto dos 4 evangelhos nos dá um grande conhecimento da pessoa de Cristo, da sua obra e o que ele pode fazer na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. O Dr. William H. Griffith Thomas, ele fez um resumo da Bíblia rápido dizendo que a Bíblia se divide em preparação. O Antigo Testamento, Deus prepara o mundo para a vinda do Messias. Os 4 evangelhos é a manifestação. Então Cristo entra no mundo, morre pelo mundo e funda a igreja. Nos Atos dos Apóstolos e as Epístolas, existe a apropriação, são apresentadas as maneiras pelas quais o Senhor Jesus foi recebido, apropriado e aplicado à vida das pessoas, na minha vida, na sua vida. E a consumação, que é o Apocalipse, revela o seu resultado do plano perfeito de Deus. O que é o Evangelho? As boas novas a respeito de Jesus Cristo, originalmente, essas boas novas eram transmitidas pela palavra falada. Os homens iam de lugar em lugar, contando histórias. Depois de algum tempo, fez-se necessário o registro escrito. Mais de uma pessoa tentou resumir essa vida de Cristo. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te num relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenha certeza das coisas que foram ensinadas. Eu disse isso? Não. Lucas, lá no capítulo 1, do versículo de 1 a 4. Evangelho é uma palavra de origem grega, que significa boa notícia. Do ponto de vista da fé cristã, só há um evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo. Na realidade, eles não escreveram para nos transmitir uma completa informação do gênero biográfico. O que aconteceu na infância de Cristo? Pulou algumas partes, pulou alguns anos. Ele não é um livro bibliográfico. A função dos evangelhos é para que creias que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que crendo tenhas vida em nome de Jesus. Ok? Também são conhecidos como evangelhos sinóticos, porque algo que acontece no livro de Mateus, no evangelho escrito por Mateus, algo que está escrito no Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, e algo que está escrito no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, se entrelaçam as histórias, e esse entrelaçamento é chamado sinótico. São os livros sinóticos.
E tem o livro de João, né? Que assim como o Evangelho segundo João requer uma consideração à parte, o de Mateus, Marcos e Lucas estão estreitamente relacionados. Seguindo vias paralelas, oferecem nas suas respectivas narrações 3 enfoques diferentes da vida do Senhor. Por causa desse paralelismo, pela semelhança que aproxima evangelhos tanto da matéria exposta como na forma de dispô-la, vêm sendo designados desde o século XIX como sinóticos, palavra tomada do grego equivalente à visão simultânea. Precisamos ler os evangelhos em sua totalidade para termos a percepção real de quem é Cristo. Os 4 evangelistas contaram a mesma história, cada qual a seu modo. Há 4 ofícios distintos de Cristo apresentados nos evangelhos. Ele é apresentado como rei, é apresentado como servo, é apresentado como filho do homem e é apresentado também como filho de Deus. É verdade que os 4 evangelhos têm muita coisa em comum. É Jesus Cristo, né? É a salvação. Todos tratam do ministério terreno de Jesus, sua morte e sua ressurreição. Mateus, de propósito, acrescenta sua narrativa o que Marcos omite. Nenhum dos evangelhos contém a narração completa da vida de Cristo. João diz, em seu livro, o Evangelho de Cristo, escrito por João, no capítulo 21, no versículo 25, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas essas fossem relatadas por uma, creio que eu nem o mundo inteiro caberia os livros que seriam escritos. Então, foi muita coisa que ocorreu na vida de Jesus. Ele é o mestre dos mestres, professor dos professores, é o nosso Deus aqui na terra. E ele fez tantas coisas que não estão escritas. São os mistérios de Cristo e cabe a nós termos intimidade para que possamos ter essa revelação da pessoa de Cristo. Vamos falar sobre o Evangelho de Jesus segundo Mateus. Um traço característico deste primeiro Evangelho é a sua contínua referência ao Antigo Testamento, com o objetivo de demonstrar que as Escrituras têm o seu pleno cumprimento em Jesus. Ele é o mestre sem igual, que a partir da verdade e da autenticidade descobre a falsidade de certas atitudes humanas aparentemente piedosas, mas na realidade cheia de avidez para receber o aplauso público. Vocês conhecem alguém assim? Que proclama a palavra sagrada, mas quer se aparecer? Desde a época de Jesus isso já ocorria. E ele veio para abrir os olhos que não é para isso que estamos aqui na terra. Temos que proclamar Jesus, porque só por ele chega a Deus. Recordemos a crítica de Jesus quando dar esmolas a toque de trombeta. Ajuda em silêncio. A respeito da vaidosa ostentação das orações feitas nos cantos das praças. A hipocrisia dos jejuns praticado com o propósito primordial de impressionar o povo. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, tem características pedagógicas. Mateus escreveu a história da vida terrena de Jesus, especialmente para os judeus. O judeu da época recebia treinamento pessoal, estava familiarizado com as escrituras do Antigo Testamento. Só um judeu seria capaz de despertar interesse em outro judeu. Então Mateus apresentou o judeu Jesus para os judeus. Eles precisavam saber que Jesus viera cumprir profecias do Antigo Testamento. Essa era a fé deles. Repetidamente lemos em Mateus, para que se cumprisse, como falou Jeremias, como falou o profeta, para chamar a atenção deles para a fé deles, que já estavam muito familiarizados desde criança. Jesus não inventou a parábola, mas foi grande utilizador dessas parábolas. Jesus tinha como público-alvo seus próprios discípulos, pois até então o povo judeu tinha se mostrado surdo aos apelos e ao arrependimento e à conversão proposta a eles por Jesus, dando crédito apenas aos milagres. O pessoal gostava muito dos milagres, gostava muito das curas, gostava muito dos sinais de prodígios que Jesus fazia, mas não queria ouvir ensinamento de como chegar ao céu. O povo estava interessado tão só no caminho, no lado bom do ministério de Jesus. Converter, ninguém queria. Os poucos que estavam a fim de segui-lo recebiam a sua interpretação. O capítulo 13 do Evangelho de Jesus, segundo Mateus,
é rico em ensinamentos para todos os povos e para todos os tempos. Cabe cada um ler, ouvir, interpretar e colocar em prática os ensinamentos. Existia a esperança de um rei da própria nação israelita que derrotaria eternamente os romanos. Eles eram oprimidos, eles aguardavam esse salvador, livrando assim o domínio imperial, sendo que este rei teria o mesmo sucesso monárquico que o grande rei Davi teve. Eles queriam um guerreiro, onde a capital deste grande reino seria a cidade de Jerusalém. Jesus nada mais fez do que explicar aos judeus de que aquele reino que ele tanto esperava ainda não seria totalmente estabelecido, devido à incredulidade e dureza de seus corações em receber a mensagem, arrependimento e conversão que Jesus até pronunciava. Eles não queriam ter uma mudança de vida. Eles queriam que viesse o rei, tirasse os romanos, pronto, a vida deles ficaria um paraíso. Não queriam uma mudança que partisse deles, e sim do rei. Ainda hoje é assim, né? Tem gente que quer que o pastor ore por nós, quer que os irmãos façam algo por nós, e nós mesmos não queremos mudança. Eu sou assim, nasci assim, sempre serei assim. Vamos falar sobre o Evangelho segundo Marcos. O Evangelho de Jesus segundo Marcos é o mais simples dos evangelhos, o mais curto. Apresenta um relato rápido da vida de Cristo com pequenos comentários. Conta a história do servo que está constantemente em movimento ao pregar, curar, ensinar e, por fim, morrer pelos pecadores. Seu ministério começa com as massas, logo restringindo seus 12 discípulos e, por fim, culmina na cruz. Ali o servo, que não veio para ser servido, mas para servir, faz o supremo sacrifício serviçal, dando sua vida em resgate de muitos. E esse padrão de serviço altruísta se torna um modelo para aqueles que seguem os passos do servo. Se queremos seguir Jesus, temos que ser altruístas, pensar no próximo, não em nós. Apenas 5 passagens de Marcos falam sobre a importância teológica e literária que realmente tem. No entanto, desde o século XIX, começou a firmar-se a ideia que, segundo o Evangelho, foi básico na preparação de Mateus e Lucas. Falar, o livro de Marcos é fraco, tem pouca informação. Não, ele foi o primeiro. Aí Lucas viu, Mateus viu, falou, olha, vamos fazer algo mais profundo. Então Marcos foi a base, o início, o ponto de princípio do que seriam os evangelhos que conhecemos hoje. E ao considerar-se assim que Marcos é o documento mais antigo que possuímos sobre a vida e obra de Jesus, foi despertado um grande interesse em estudá-lo. Então temos que estudar todos os evangelhos. O conjunto dos 4 evangelhos nos dá uma profundidade tremenda sobre Jesus. João Marcos era filho de certa Maria, cuja casa em Jerusalém era o lugar de reunião dos discípulos. Está escrito em Atos 12:12. Sendo parente de Barnabé, conjectura-se que foi o moço que fugiu desnudo. Conjectura-se, não temos certeza. Há muitos livros históricos que os estudiosos vão buscando essas informações para nos dar um pouco mais de acesso e entendimento sobre o que é o Evangelho. A linguagem de Marcos pode querer dizer ter sido ele convertido desse apóstolo. Uns 12 anos depois, cerca de 62 depois de Cristo, acha-se em Roma com Paulo. 4 ou 5 anos mais adiante, este apóstolo, logo antes do martírio, pede que Marcos vá ter com ele. Então Marcos andava com Paulo. Tem registros históricos disso. Parece, assim que Marcos, nos últimos anos, tornou-se um dos auxiliares íntimos e queridos do apóstolo Paulo, esteve com Pedro na Babilônia. Quando este apóstolo escreveu sua primeira epístola, 1 Pedro, Marcos estava lá. A antiga tradição cristã reza que, pela maior parte do tempo, foi companheiro de Pedro, escreveu a história de Jesus, como ouviu desse apóstolo em suas pregações. Então, olha só, a informação era transmitida oralmente, um falava para o outro. Então, Jesus veio, falou com os apóstolos, Marcos ouviu o que Pedro ouviu de Jesus. E com isso ele escreveu: o Senhor anuncia 3 vezes os acontecimentos dos discípulos. Ele já sabia que haveria a crucificação e saberia que haveria a ressurreição. Saberia até da traição de Judas.
O Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e o entregarão aos gentios, a um de matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Está escrito, ele sabia. Os discípulos não compreenderam até o último momento que o sacrifício de Jesus fazia parte do plano de salvação de que Deus havia incumbido. O Evangelho de João é um retrato estudado do Senhor. Mateus e Lucas apresentam que poderia ter descrito uma série de imagens coloridas, enquanto Marcos é como um filme da vida de Jesus. Marcos narra os passos de Jesus. Existe muito latinismo no Evangelho, falam latim. Marcos enfatiza pouco a lei e os costumes judaicos e sempre os interpreta para o leitor quando os menciona. Essa característica tende a apoiar a tradição que Marcos escreveu para uma audiência romana e gentílica. Então, como ele fala pouco dos judeus, é porque para os romanos não interessava a vida dos judeus. O romano era o povo dominador do mundo daquele tempo. Marcos escreveu especialmente para ele. O romano não sabia nada do Antigo Testamento. O cumprimento das profecias não lhe interessava, mas estava profundamente interessado no líder notável que surgira da Palestina. Eles queriam saber de Jesus. Quem é esse homem que move multidões, que faz milagres, que todo mundo está interessado? Também estamos. E a esse líder se atribuía autoridade fora do comum e possuía poderes extraordinários. Eles queriam ouvir mais a respeito de Jesus, que tipo de pessoa ele realmente era, e o que tinha dito e o que tinha feito. Vamos falar de Lucas agora. Lucas, um médico gentil, elabora sua narrativa evangélica em torno de uma apresentação histórica e cronológica da vida de Jesus. Lucas é o mais extenso e abrangente dos 4 evangelhos, apresentando Jesus Cristo como um homem perfeito, que veio buscar e salvar os pecadores. Eita glória! O próprio Zacarias rompe um louvor ao recuperar o uso da palavra. O próprio Zacarias rompe em louvor ao recuperar o uso da palavra. Ele não falava. Começou a falar. Está escrito em Lucas. Ao renascer o Salvador, ressoam as vozes e um coral de anjos, ouvindo-se a seguir o cântico do louvor entoado pelos pastores. O grego é o tipo de estudante idealista de hoje em busca da verdade, por crer que ele traz a felicidade. O grego acreditava que o conhecimento era a felicidade, e Lucas escreveu para eles com o máximo de conhecimento possível. Lucas, no seu evangelho, deixa claro que ele escreveu aos gentios. Por exemplo, ele apresenta a genealogia humana de Jesus, recuando até Adão, e não até Abraão, conforme fez Mateus. Em Lucas, Jesus é visto claramente como Salvador, divino, humano, que veio com uma provisão divina da salvação para todos os descendentes de Adão. O Evangelho segundo Lucas ajusta-se em termos gerais aos esquemas de Mateus e de Marcos. Sendo assim, é preciso acrescentar que Lucas trabalhou e poliu seu texto com especial esmero do ponto de vista literário. Grande parte dos materiais redacionais comuns aos 3 evangelhos sinóticos encontra-se mais depurado, mais aprofundado, mais detalhado em Lucas. Lá encontramos em Lucas o Cristo revelado. Além de apresentar Jesus como Salvador do mundo, Lucas dá o seguinte testemunho sobre ele: Jesus é o profeta cujo papel equipara-se ao servo e Messias. Jesus é o homem ideal, o perfeito Salvador da humanidade. O título Filho do Homem é encontrado 26 vezes no Evangelho. Jesus é o Messias. Lucas não apenas afirma sua identidade messiânica, mas também tem o cuidado de definir a natureza do seu messianismo. Jesus é por excelência o servo que se dispõe firmemente a ir a Jerusalém, cumprir seu papel. Jesus é o filho de Davi, o filho do homem, o servo sofredor e que foi contado com os transgressores. Jesus é o Senhor exaltado. Lucas refere-se a Jesus como Senhor 18 vezes no seu evangelho. Jesus é o amigo dos proscritos e humildes. Obrigado, Senhor, meu amigo Jesus. Ele é constantemente bondoso para aqueles que são rejeitados. Vamos falar agora do Evangelho de João. O Evangelho de João é singular, é único, é diferente. Mateus, Marcos, Lucas são chamados evangelhos sinóticos, tudo entrelaçado. A despeito de ênfases individuais, descrevem muitos dos mesmos eventos da vida de Jesus de Nazaré.
João se volta principalmente para eventos e discursos não comuns a outros evangelhos, com o intuito de provar a seus leitores que Jesus é Deus na carne e eterna palavra vinda na terra, que nasceu para morrer como sacrifício oferecido a Deus para tirar o pecado da humanidade. Obrigado, Jesus, obrigado. Não contamos com muitas informações acerca de pessoas deste evangelista. Quem é João? Dir-se-ia melhor que o mesmo deseja ocultar sua identidade por trás do anonimato. João não era de aparecer. E esse anonimato é rompido quando se refere àquele discípulo que ele amava, de quem se diz, dá testemunha a respeito destas coisas que escreveu. Então ele é testemunha do que ele está escrevendo. Não encontramos no prólogo de João genealogia humana, mas em alguns golpes profundos da pena, ele nos leva a píncaros mais elevados e sublimes do que qualquer outro evangelho. É um evangelho poético, é um evangelho que vai profundo nas palavras, e temos que estar com a mente bem aberta para entender, apreciar o que ele nos trouxe. Qual é o importante da simples antiguidade humana na Terra? Para começar com este Cristo magnífico, você deve projetar-se além da primeira alvorada do tempo. Então imagina, antes do primeiro nascer do dia, Cristo já estava lá, assim diz João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Oh luz, nossa luz, que clareia a nossa vida e nos faz viver de uma maneira melhor do que aquele tempo anterior, quando não estava com Cristo Jesus. Neste curto preâmbulo, João descreveu como Verbo, a luz, a vida, o Filho. Não é então preciso dizer que é este o aspecto de Cristo, que nitidamente se repete através de todo o Evangelho de João. Tudo é adaptado de modo a salientar a revelação da luz, vida, amor divinos através dele. Cristo é o amor, Cristo é a luz, Cristo é a vida, que desde o início é chamado de Verbo. João deixa claro o propósito do Evangelho. Para que é o Evangelho de João? Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenha vidas em seu nome. Mas, além da bibliografia de Jesus no sentido escrito, hoje damos a palavra. João pretende introduzir o leitor numa profunda reflexão acerca da pessoa do Filho de Deus, do ministério da redenção que ele tem revelado. Em Cristo manifestou-se o amor de Deus, e por meio dele o crente tem acesso às moradas eternas, isto é, uma vida de comunhão com o Pai. Não devemos ser espelhos de Cristo aqui na terra? Então temos que ler o manual de instrução para saber como que Jesus quer que sejamos. João revela a função do Espírito Santo em continuar a obra de Jesus, guiando os crentes ao entendimento dos significados, implicações e imperativos do Evangelho, capacitando-os a realizar obras maiores do que aquelas realizadas por Jesus. Está escrito lá em João 14:12. Aqueles que creem em Cristo hoje podem assim enxergá-lo como um contemporâneo, não apenas como uma figura do passado distante. Cristo está aqui, Cristo está em nós, Cristo está nesse ensinamento, Cristo está nas nossas vontades. Ele deixou o Espírito Santo Consolador para nos trazer as boas novas e que possamos ser mensageiros e espelhos dele. O Evangelho se refere aqui a um total de 7 milagres ou sinais realizados pelo Senhor para manifestar a sua glória e para que seus discípulos crescessem nele. São os seguintes, os 7. A conversão da água em vinho, a cura de um filho do oficial do rei, a cura de um paralítico, a alimentação de uma multidão, Jesus caminha sobre as águas, a cura de um cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. Todas essas maravilhas estão descritas para nos mostrar do poder que Deus tem, que Jesus faz e que o Espírito Santo move em nossa vida.
Quando chega naquele ponto que não acreditamos que vai dar certo, é hora que começa o milagre. Com respeito a esses atos milagrosos, é importante sublinhar o que também se percebe em primeiro lugar na intenção do evangelista. Isto é, seu propósito é destacar o sentido profundo desses milagres como manifestações da atividade messiânica de Jesus. Sua divindade também é afirmada na série de pronunciamentos: Eu sou Cristo. Cristo deixou explícita sua reivindicação: Eu sou o Javé do Antigo Testamento. Temos que crer nessa palavra para que maravilhas aconteçam na nossa vida e que possamos levar essas maravilhas para outras pessoas. Devemos ler e reler a Bíblia, pois muito se fala dela e alguns detalhes nem estão nela. A igreja aplicou e continua aplicando o mesmo processo catequético usado pelos judeus. A oralidade. Um fala para outro, outro fala para outro, outro fala para outro, e vão acreditando que é. Mas isso é errado? Não. É uma forma pedagógica, legítima e saudável que acompanha a raça humana, os estudos, os ensinamentos. Mas se você quer realmente conhecer quem é Cristo, leia os evangelhos. Agradeço essa rica oportunidade de falar dos 4 evangelhos. A paz, Senhor, irmãos. Amo vocês.